Então, bom dia, os que estão chegando agora. Nós estamos iniciando o PET volume 2. E o bom do PET volume 2 é que ele está muito coerente, os exercícios, principalmente a primeira semana, né, que eu já olhei, que eu já fiz, eles estão bem de acordo, estão bem estruturadinhos. Então, essa semana vai ser de muito aprendizado esse exercício do PET. Além dos exercícios do PET, eu preparei uma lista de exercícios complementares, que é do livro de vocês. Aí, assim que a aula acabar, na parte da tarde, no comecinho da tarde, eu já vou postar os exercícios complementares. Então, na quarta-feira que vem, dia 8, vocês vão me entregar PET semana 1 e vão me entregar os exercícios complementares. É a mesma matéria. Gente, essa matéria é média aritmética e média aritmética ponderada. É o que nós vamos trabalhar hoje. Ela é de imensa importância. Todo ano tem várias questões dessa matéria no Enem. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, façam esses exercícios. Essa matéria é importantíssima para o Enem, viu? Então, não percam a oportunidade de estar prestando atenção na aula, de estar fazendo os exercícios. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, viu? Podem perguntar aqui no chat, podem ligar o microfone, ou podem me perguntar depois pelo WhatsApp, tá? Eu vou ter o maior prazer em estar respondendo vocês. Só lembrando que às vezes vocês perguntam e eu demoro um pouquinho em responder. Às vezes é fora do horário, né, do meu horário de trabalho, ou às vezes é porque acumulou muita pergunta. Aí, mas todo mundo que manda mensagem no WhatsApp, eu tenho respondido. Então, vamos começar. Olha, essa matéria, ela está dentro de medidas de tendência central. São 3 medidas de tendência central: média, mediana e moda. O assunto de hoje é a média. A média, ela pode ser aritmética, ponderada ou geométrica, tá? Mas o assunto do PET, eu vou trabalhar direitinho porque está bem estruturadinho o PET. O assunto da aula de hoje é a média aritmética e a média aritmética ponderada. Então, vamos lá. Vamos aqui na folhinha que eu preparei aqui. O que é média aritmética? Fazer a média. Eu quero a média aritmética de A, B, C, D e E. Eu vou somar todos os elementos e vou dividir pela quantidade. Como aqui eu tenho A, B, C, D e E, eu tenho 5 elementos, eu somo esses 5 elementos e divido pela quantidade, ou seja, eu divido por 5. É só isso. Nada mais prático. Agora, eu vou colocar na tela aqui o PET. PET, volume 2, estou na página 16, tá? Está falando sobre média aritmética. Não esquenta com a forma como eles explicaram aí. O que eu quero mostrar para vocês foi esse exemplo 1. Esse exemplo 1 teve um erro de digitação. Eu quero fazer a média aritmética entre 4, 1 e 7. Então, é 4 mais 1 mais 7 dividido por 3. Olha aqui como está na minha folhinha aqui do meu celular. Ó. Então, eu vou pegar 4 mais 1 mais 7. Eu vou somar tudo. Como eu estou somando 3 valores, eu divido por 3. Então, a média aritmética é 4. Foi um errinho de digitação
que teve aí nesse PET. Vamos agora ao exemplo 2. Uma família registrou os anos de estudo das pessoas dessa família. Então, Bia estudou 8 anos, Zoé 10, Edu 5, Isaac 15, Cleo 12 e Maria 10. Para fazer a média aritmética, nós vamos somar todos os tempos e vamos dividir por 6, porque eu somei 6 valores. Então, a média de anos de estudo dessa família é 10. Então, aí, a média aritmética. Agora, lógico que tá fácil demais, né? Então, vamos complicar um pouquinho. Eu preparei um exercício aqui, olhando agora aqui pela minha câmera, ó. Eu preparei um exercício aqui, um exemplo, na verdade. Calcule a média aritmética. 2, 3, 7, 9, 4, 2, 5, 6, 3 e 2. Observe que o número 2, ele apareceu 3 vezes. Então, em vez de colocar 2 mais 2 mais 2, eu posso colocar 3 vezes o 2. O 3 apareceu 2 vezes. 2 vezes o 3. Mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 9. 2, 4, 6, 8, 10 números. Confirma se não esqueceu de nenhum, viu? Porque essa matéria é muito comum a gente esquecer. Então, nós vamos somar tudo e dividir por 10. Então, eu tenho que a média é de 4,3. Certinho, gente? Média aritmética. Aí, eu vou pedir os exercícios do PET e vou pedir esses exercícios aqui, ó. Está na página 133 do nosso livro. Olha esse exercício número 12. Calcule a média aritmética. Então, é só pegar e somar 23 mais 20, mais 22, mais 21, mais 28, mais 20. E dividir por 6. Pode dar decimal? Pode. Pode dar, não tem problema. Pode deixar na fração, mas aqui a gente costuma mais usar decimal. Certinho? Então, essa aí é a explicação desse exercício número 12. Agora, vamos continuar para a próxima folha aqui. Média aritmética, o outro exemplo que eu preparei aqui, ó. Esse exemplo de média, ele é muito comum. Qual a média aritmética e da idade dos alunos do terceiro ano? Aí eu fiz uma tabelinha. Idade dos alunos em anos e o número de alunos. 16 anos, eu tenho 13 alunos. 17 anos, eu tenho 22 alunos. E com 18 anos, eu tenho 5 alunos. Qual é a média aritmética da idade desses alunos? Então, nós vamos montar assim. São 13 alunos com idade de 16 anos. Por que eu pus o número de alunos primeiro? Porque depois eu vou ter que dividir aqui embaixo. Aí eu gosto de pôr sempre primeiro o número que vai vir aqui embaixo. Porque aí eu não me confundo na hora de organizar. É obrigatório? Não. Mas eu me organizo assim para não confundir qual número que eu tenho que pôr aqui embaixo. Aqui embaixo, ó, vem o número de alunos. 13, 22 e 8. Tá? Então, vamos lá. São 13 alunos de 16 anos. Para trocar a tela aqui, eu vou parar, interromper o compartilhamento, então. Se você clicar, tem um sinalzinho no seu, Igor, tem um sinalzinho aí no seu celular ou no seu computador, tipo como que eu posso falar? Ele é um sinalzinho
tipo tem uma pontinha, não sei te explicar o nome do símbolo. E se você clicar nele, aí você vai na tela do meu celular, aí tem um símbolozinho, tipo um chapéuzinho. Você clica nele, que aí você consegue fazer a tela do meu celular ficar grande no seu. Deu certo, Igor? Certo. Aí, a hora que você quiser tirar a tela do meu celular e voltar para a tela do meu computador, é só você ir lá no mesmo lugar e tirar. Isso aí chama fixar tela. Só ir lá e tirar. Então, vamos lá, meninos. Eu vou fazer o número de alunos, 13 alunos, vezes 16, que é a idade desses 13 alunos. 13 alunos de 16 anos, mais 22 alunos de 17 anos. Então, 22 vezes 17, mais 5 alunos de 18 anos. 5 vezes 18. Lembrando que primeiro tem que multiplicar para depois somar. 13 vezes 16, 208. 22 vezes 17, 374. 5 vezes 18, 90. Soma tudo e divide pelo total, o que vai ser? 40 alunos. Vou puxar aqui um pouquinho. Então, a média da idade dos alunos do terceiro ano é 16,8 anos. Certo? Então, a média aritmética é assim: soma e divide pela quantidade. Como eu tenho 40 alunos, eu dividi por 40. Então, essa foi a média aritmética. Alguma dúvida sobre a média aritmética? Então, aí eu vou voltar aqui no exercício que eu vou passar para vocês. Eu quero começar um exercício aqui com vocês. Olha aqui o exercício número 13. Antes da gente ir para a média aqui. Ah, tá, Maria Raquel, eu vou voltar àquela... Antes disso aqui, gente, ó, eu vou voltar para essa aqui, ó, que a Maria Raquel tá pedindo para eu explicar. Aqui, Maria Raquel, você pode fazer 2 mais 3, mais 7, mais 9, mais 4, mais 2, mais 5, mais 6, mais 3, mais 2, normal. E dividir por 10. Mas você também pode, olha como o número 2 apareceu 1, 2, 3 vezes. Apareceu 3 vezes o número 2. Então, em vez de colocar 2, mais 2, mais 2, eu coloquei 3 vezes o número 2. Aqui, o número 3, ele apareceu 2 vezes. Em vez de pôr 3 mais 3, eu coloquei 2 vezes o número 3. Mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 9. É obrigatório pôr na ordem crescente? A média aritmética, não. Mas a mediana é obrigatório? Aí eu já acostumei, eu sempre ponho na ordem crescente, tá? Porque na hora da mediana é essencial. Entendeu, Maria Raquel? Ok. Então, vamos agora aqui para a tela do meu computador. Eu escaneei uma página do livro. Escaneei a página 133 do livro. Olha esse exercício número 13. Em um edifício residencial com 54 apartamentos, 36 condôminos. Condômino é quem mora no condomínio.
são os moradores desses apartamentos, tá? 36 pagam R$ 270. E os demais pagam... Eu falei errado. 36 pagam uma taxa de condomínio de R$ 270. E os demais pagam 360. Qual é o valor da taxa média do condomínio desse edifício? Vamos raciocinar. Aí tem dois tipos de condomínio. Tem os que pagam mais caro pelo condomínio e os que pagam mais barato. O total de apartamentos, 54, né? Então, vamos anotar aqui, ó. Total de apartamentos é 54. Desses 54, eu quero calcular a média aritmética. Então, eu já sei que o meu total é 54. Então, eu vou precisar dividir por 54. Agora, o que eu vou dividir por 54? Eu tenho 36 apartamentos que pagam R$ 270, que paga a taxa mais barata. E o restante? Como que eu vou achar o restante, gente? Não eram 54 apartamentos? 36 paga mais barato. Então, aqui vai dar 18, né? 18 pagam mais caro. Aí você multiplica, soma e divide por 54. Aí você acha o valor da média aritmética. Entenderam como vocês vão fazer? Esse tipo de questão cai muito no Enem, tá? Porque tem um grupo paga 270, o outro grupo paga 260. Né? Qual é a média do edifício? 360. Faltou um zero aqui, gente. Isso aí. O 12, olha, Bianca, o 12 é só você somar. Ó, 23 mais 20, mais 22, mais 21, mais 28, mais 20. Soma tudo. E depois divide. Na letra A, você não somou 6 números? Então, você vai dividir por 6. Certo? Então, vamos continuar. Gente, e o número 14? Eu também queria fazer um comentáriozinho do número 14. Vamos lá. Eu vou começar a fazer o número 14 aqui com vocês. Vou pegar uma folhinha aqui para a gente escrever. Vamos lá. Se o A é um número real, a média aritmética, eu já tenho a média aritmética. A média aritmética, vamos organizar aqui a tela. A média aritmética, sim, Raquel, média aritmética e média aritmética ponderada, tá? Eu vou seguir o PET, porque o PET nessa semana trata só disso. Aí, semana que vem, a gente vai vendo as outras medidas de tendência central, tá? Isso aqui, Maria Raquel, apesar de ser muito fácil, é importante a gente estudar, porque cai muito no Enem. Se nós tivéssemos aula presencial, eu estaria trabalhando justamente essa matéria, tá? Ela é muito importante. Eu não expliquei a ponderada. Eu vou terminar a aritmética e daqui uns 5 minutinhos eu vou começar a ponderar, viu? Então, vamos na média aritmética. A média aritmética entre A, 8, 2A e 9 e A mais 1
Isso aqui é um termo só, viu? Os parênteses só vou mostrar que é um termo só. A média aritmética entre A, 8, 2A, 9 e A mais 1, a média é igual a 6,8. A média é 6,8. Como que faz a média aritmética? A gente soma tudo e divide pela quantidade. Eu estou somando 1, 2, 3, 4, 5 números. Como que eu vou achar o valor de A? Então, a minha média eu já tenho. Agora, vai se tornar uma equação. Aqui é 9, tá? A mais 1, dividido por 5. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Multiplicar em cruz e resolver esta equação. O 15 é igual ao outro, então aqui está tudo tranquilo. Agora vamos para a média ponderada. Vamos só falar desse exercício 18 aqui. O 18, gente, o 18, ele é igual a esse aqui, ó. Eu tenho uma tabela de frequência. O que é frequência? É a quantidade de vezes que apareceu. A tabela seguinte informa a quantidade de cartões amarelos distribuídos por um árbitro em uma partida de futebol, nos jogos por ele apitado durante uma temporada. Nenhum cartão, foram 30 jogos. Frequência absoluta é o número de jogos, tá? Um cartão amarelo ocorreu em 18 jogos. 2 cartões amarelos, 7 jogos. 3 cartões amarelos, 3 jogos. 4 cartões amarelos, 2 jogos. Quantos jogos o árbitro apitou? Então, nós vamos ter que somar tudo aqui para saber quantos jogos. E qual que é o número médio de cartões? Quer dizer, qual que é a média aritmética? Então, vai ser 30 vezes 0, 18 vezes 1, mais 7 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes 4, dividido pelo total de jogos que você achou na letra A. Então, essa aqui é a média aritmética, com tabela de frequência, muito comum de se cair no Enem. Sim, eu vou disponibilizar a videoaula. Se der tempo, hoje à tarde eu já posto. Se não der tempo, amanhã de manhã. Por que estou falando de tempo? Essa videoaula, ela é salva automaticamente no meu Google Drive. Só que esse processo de salvar, ele é um processo muito demorado. E depois disso, eu ainda tenho que postá-lo no YouTube, né? Aí demora mais um pouquinho, porque o vídeo fica extenso, né? Mais de 1 hora de vídeo. Semana passada deu 1h25 de aula. Então, fica um pouquinho extenso, mas eu vou postar, viu? Daqui a pouquinho, à tardezinha, ou no máximo amanhã cedo, eu já vou ter postado essa aula no YouTube, certo? Eu vou fazer isso toda semana, viu, Fernanda? Tá? Então, vamos continuar. Gente, vamos para a média ponderada agora? Vamos lá. Deixa eu pegar minha folhinha aqui da média ponderada. A média ponderada, eu deixei aqui no PET. Então, vocês vão fazer para mim as atividades do PET, tá? Olha aí, tá facinha as atividades do PET. Somar e dividir pela quantidade. Ó, essa aqui já é uma questão do Enem, tá? Essa aqui é uma questão do Enem de 2013, que envolve média aritmética. Então, eu não vou falar não, só vou dar o segredo para vocês. Por qualquer coisa, vocês me falam as dúvidas. Ó, 2018, caiu média aritmética no Enem também. Vocês vão fazer essa questão para mim.
2018, outra questão de média aritmética. Olha que essa questão número 5 é igualzinha àquela questão 18 do exercício complementar. É a mesma coisa, só que em vez de escrever frequência absoluta, escreveu o número de trabalhadores. Mas é o mesmo raciocínio. Olha como cai muito no Enem essa matéria. Enem de 2017, a mesma coisa. E aí chegamos na média aritmética ponderada. Eu estou no PET, gente, na página 20, viu? Ah, não entendeu o 18. Certinho, Bianca? Então, gente, antes de ir na média aritmética, a Bianca está pedindo aqui no chat para eu explicar a 18 para ela. Então, Bianca, eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar a questão 18 para vocês. Tá certo? Eu vou montando e explicando. Então, vamos lá. Ó, a tabela é a seguinte. Na letra A, pediu o número de jogos. Eu já vou fazer de uma vez. 30 mais 18 mais 2 vai dar 50. Então, são 60 jogos, né? 60 jogos. Certo? Somando. Certo? Não, vocês não estão vendo aí? Aí, agora sim. São 60 jogos no total. Agora, o que aconteceu? Vamos montar a nossa média aritmética aí. Foram 30 jogos sem nenhum cartão amarelo? É, cartão amarelo. Foram 18 jogos com um cartão amarelo. Foram 7 jogos com 2 cartões amarelos. Foram 3 jogos com 3 cartões amarelos. E foram 2 jogos com 4 cartões amarelos. Nós vamos ter que fazer tudo isso aí. Então, olha aqui, Bianca, o que eu fiz? Ó, eu peguei 30 vezes 0, porque foram 30 jogos sem cartão amarelo. 18 vezes 1, porque em 18 jogos, cada um teve um cartão amarelo. 7 jogos tiveram 2. 3 jogos tiveram 3 e 2 jogos tiveram 4 cartões. Dividido pelo total de jogos. A gente acabou de somar e é 60. Então, nós vamos multiplicar 30 vezes 0, 18 vezes 1, 7 vezes 2, 3 vezes 3, 2 vezes 4, 8. Primeiro multiplica, depois soma. Somando tudo, eu vou dividir por 60. Aí, a minha média aritmética é o valor que der aqui, dividido por 60. Ah, mas vai dar 0, não tem problema. Aí vai dar 0, eu acho. Viu? Não tem problema não, tá? É o valor que der, é a média de gols. Entendeu agora, Bianca?
Ô, gente, desculpa, viu? Meu microfone está desligado, eu desliguei para tomar água aqui, esqueci de ligar. Desculpa aí, hein? Eu vou voltar à explicação do comecinho, tá? Vamos lá, então. Média aritmética ponderada. Na média aritmética ponderada, atribui-se peso ou graus de importância diferente. A média aritmética ponderada, ela é utilizada muito em provas de faculdade, que tem uma prova que tem uma importância maior que a outra, ou então utilizada em processos licitatórios para contratar serviço em repartições públicas. Então, é algo muito importante no nosso dia a dia, a média ponderada. Vamos lá. Vamos ajeitar aqui, ó. Então, tá no PET, na página 20, tá? É o que eu vou explicar agora. Vejamos um exemplo. Um curso de mecânica, ou melhor, em um curso de mecânica, a nota final é a média ponderada entre as notas obtidas em um trabalho prático e 2 provas. A coordenação do curso atribui diferentes pesos a essas 3 atividades. Peso 1 para o trabalho prático, peso 3 à primeira prova e peso 6 à segunda prova. Então, gente, observem, o trabalho prático, o peso dele é 1. O que é esse 1? É o grau de importância. O grau de importância é 1. A primeira prova já tem peso 3. Quer dizer que ela é 3 vezes mais importante do que o trabalho prático. E a segunda prova é a mais importante, porque ela tem o maior peso, que é peso 6. Então, a prova que você tem que ir melhor, para aumentar a sua média, a mais importante é a segunda prova. Se o aluno ele teve 8 pontos no trabalho prático, ele teve 9 na primeira prova e 7 na segunda prova, qual a sua nota final? Então, nós vamos fazer juntos esse exercício. Média aritmética ponderada, a média aritmética a gente chama de MA. A média aritmética ponderada chamamos de MP. Mas se colocar MA também não tem problema não. A média ponderada vai ficar igual. O 1 é o peso do primeiro trabalho, o trabalho prático. Quanto que o aluno tirou no trabalho prático? Ele tirou 8. Então, é o peso multiplicado pela nota. A segunda prova, ou melhor, a primeira prova, ela tem um peso 3. Na primeira prova, o aluno tirou 9. O grau de importância dela é 3 e o aluno tirou 9. Na segunda prova, o peso é 6. E a nota que o aluno tirou foi 7. Eu gosto de pôr o peso primeiro. Por que eu ponho o peso primeiro? Porque aí eu já sei que eu vou ter que colocar na parte de baixo o peso. Então, eu já não me confundo. Então, eu vou dividir por quanto? Eu divido pela soma dos pesos. O primeiro peso é 1. O segundo peso é 3. E o terceiro peso é 6. Por isso que eu ponho sempre o peso primeiro. Porque no denominador eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, a média ponderada vai ficar 8 mais 27 mais 42. Dividido. Aí eu somo os pesos aqui. Por 10.
Então, somando tudo aí, vai dar 77 dividido por 10. A minha média ponderada é 7,7, desculpa. 7,7. Então, o aluno com essas notas, ele ficou com média 7,7. Nossa, mas ele tirou 9 na segunda prova. Ele tirou 8 no trabalho prático. E a nota abaixou, por quê? Porque a segunda prova, ela era a mais importante. Ela teve um peso maior, um grau de importância maior. Então, aqui nós vamos ver as atividades. Várias atividades de média aritmética que vocês vão resolver para mim. Muitas delas caíram no Enem. Então, os exercícios semana 1 vão até a página 21. Vamos retornar aqui para o exercício do livro que eu preparei para vocês. Eu vou dar mais um exemplo. Ver se eu acho um exemplo de média ponderada aqui. Não consegui achar aqui no livro mais nenhum, não. Então, vamos comentar o que está aqui para vocês fazerem mesmo, para a gente não perder tempo, ó. Aqui, ó, a 23, ó. 23 não, 21. Em um concurso, para o cálculo da nota final do candidato, adota-se pesos nas provas, como mostra o quadro abaixo. Redação é o mais importante, peso 4, matemática, peso 3, conhecimentos gerais, peso 2. Então, o exercício vai montar da mesma forma. A nota mínima para aprovação é 8,5. Aí vem o candidato. Ele teve 7,5, 9 e 9,5 nas provas de redação, matemática e conhecimentos gerais, respectivamente. Quer dizer, nesta ordem. Como que nós vamos montar essa conta aí? Vamos montar juntos essa continha. A média ponderada é o peso da redação é 4. Média ponderada é o peso da redação, peso 4. Qual a nota que tirou na redação? 7,5. O peso de matemática, 3. Quanto que ele tirou em matemática? 9. O peso dos conhecimentos gerais, 2. Que nota que ele tirou em conhecimentos gerais? 9,5. Aí nós vamos agora achar esse valor. Então, primeiro, a gente vai multiplicar... Ah, esqueci do detalhe, gente. Divide pela soma dos pesos. 4 mais 3 mais 2. A média ponderada é... Aí nós vamos multiplicar aqui. Vai dar 30 mais 27 mais 19. Soma e divide por 9, que é a soma dos pesos. E assim vocês vão ver se o aluno está aprovado ou reprovado. Entenderam, gente, essa parte da média aritmética e média aritmética ponderada? Vocês acreditam que vou conseguir fazer os exercícios dessa semana?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Tudo tranquilo, gente? Podemos continuar? Certinho, então. Então, agora, já que não teve dúvida dessa parte, né? Então, na questão 7 do PET, certo, Igor? Eu vou voltar lá na questão 7 do PET. 6. 7. É uma questão do Enem de 2017. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas. Aí tem uma tabela. Quem é o aluno excelente? Quem tira mais de 9 até 10. Quem é o aluno bom? Quem tira 7 ou mais até 9. Quem é o aluno regular? Quem tira de 5 até antes do 7. Aluno ruim, de 3 até antes do 5. E aluno péssimo, quem tira menos de 3. O aluno tirou 5. Ele é regular, ele não é ruim. Por quê? Aqui na tabela fala que 5 é menor ou igual. Então, é nesse aqui, nesse intervalo, que o 5 fica. Isso aí vai ser uma tabela de referência para nós. Tá? Nós vamos olhar só quando a gente tiver os resultados prontos. Agora, vamos aqui. Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas do período seguinte. Então, vamos lá. Determinado aluno sabe que se tiver avaliação bom ou excelente, conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas. 4 provas ele já fez. A primeira prova que ele não fez ainda. Conforme a gente tem aí no 4. Para que ele atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1 é... Qual que é o objetivo dele mesmo? Vamos voltar lá no objetivo dele? Bom ou excelente? Vamos ver. Bom ou excelente? Ele tem que tirar de 7 até 10 para ser bom ou excelente. Então, ele tem que tirar 7 ou mais, certo? Então, vamos considerar a nota mínima? Vamos considerar que ele tem que tirar 7 para ele conseguir essa nota. Então, vamos lá. Nós já sabemos que ele tirou 8, 6, 5 e 7,5. A média ponderada, vou pegar uma folha aqui para a gente escrever. A média ponderada, ela vai ter que ser 7. Certo? Então, a média ponderada vai ter que ser 7. Agora, a gente já sabe algumas notas. O que falta é a nota na prova 1. Eu vou chamá-la de X. Deixa eu só entender essa tabela aqui. Esses créditos aqui, eu só não entendi aonde que eu vou usar, só um minutinho. Aonde que fala dos créditos?
Ah, pelos respectivos números de crédito, tá certo. Então, vamos ter que... O número de crédito vai dar uma média ponderada. Vamos lá. Então, a minha média ponderada, ela vai ser 12, que é esse número de crédito, ele vai entrar como o peso da média ponderada. Então, aqui foi 12 vezes X, que é a nota da primeira prova que ele ainda não tem, mais 4 vezes 8. O peso é 4, a nota é 8. O peso é 8 e a nota é 6. O peso é 8 e a nota é 5. O peso é 10 e a nota é 7,5. Dividido pela soma dos pesos. Então, eu vou dividir por 12, mais 4, mais 8, mais 8, mais 10. A média ponderada, eu já sei o valor dela. O valor dela é 7. Então, vai dar 12vx, 12x, mais 32, mais 48, mais 40, mais 75. Dividido por... Aí a gente soma aqui. 8, 8, 16, 20, 30, 42. Multiplico em cruz. Né? Ah, aqui faltou um x, gente, ó. 12x. E termino de resolver essa equação. Eu não vou terminar de resolvê-la para vocês, não, para não... Senão fica nada para vocês fazerem, né? Mas ela é uma média aritmética ponderada, aonde o número de crédito, lá no textinho falava que o número de crédito vai funcionar como peso, a importância. Você viu, Igor, como ela é uma questão do Enem, eu não tinha feito essa questão. Ela é um pouquinho mais elaborada. Aí eu tive que ler umas 3 vezes a questão para poder entender como que eu ia fazer, tá? Mas é com um pouquinho de calma e paciência. A matéria, igual eu falei no começo da aula, ela é muito fácil mesmo, é facílima. Porém, no Enem o texto é grande, eles floreiam muito, aí a gente tem que ter bastante atenção e concentração para conseguir aplicar o nosso conhecimento. Certinho? Ah, tá bom, Bianca, eu volto lá agora, para não esquecer, tá? A 18, a letra A, não é que você quer? Então, é importante você falar isso. A frequência absoluta, Bianca, é o número que está sendo considerado aqui. No caso aqui, nós não estamos falando de jogos. Então, a frequência absoluta é o número de jogos. Houve 30 jogos sem cartão amarelo. Houve 18 jogos com um cartão. 7 jogos com 2 cartões. 3 jogos com 3 cartões. E 2 jogos com 4 cartões. Então, o número de jogos é a soma desses valores aqui, ó. A frequência absoluta, nesse caso, é o número de jogos. É o número de vezes que um fato aconteceu. Certinho agora? Mais alguma pergunta da média? Então, ele apitou em todos os jogos que teve, né? Aí você somou do 30 mais o 18, mais o 7, mais o 3 e mais o 2. Que é o total de jogos que ele apitou. Ó. Quantos jogos o árbitro apitou na temporada? Ele apitou 60 jogos.
Gente, na semana passada, ficou faltando para corrigir o 39 e o 40. Daquela parte lá de juros compostos. Vocês querem que corrija? Acha que é necessário ou vocês conseguiram fazer? Certinho, então tá tranquilo. Então, eu vou só explicar de novo como que nós vamos fazer essa semana. Essa semana nós vamos fazer, então, vamos lá nas atividades do PET. Vocês vão fazer para mim os exercícios do PET, as atividades. Vocês vão fazer para mim até o número 8, tá? O PET é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 8, tá? E vocês vão fazer para mim, além do PET, semana 1, as atividades complementares, que é essa aqui, ó, esses exercícios. Esses exercícios, eles são do livro, na página 133. Se vocês quiserem olhar as respostas no fim do livro, para conferir, né, se você está acertando, se está errando, você pode conferir. Essas aqui é do livro, na página 133. Então, na próxima quarta, vocês vão me entregar esses 2 exercícios. PET, semana 1, e atividade complementar 4. Tá? Que eu vou postar daqui a pouquinho no Classroom e também no grupo do WhatsApp. Então, uma boa semana para vocês. Quarta que vem, às 10 horas, nós temos uma outra aula. E alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisarem durante a semana, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Um bom dia para vocês. Até mais.